Hello students, hi people, hi everyone. Are you fine today? How are you? I hope so. Bem pessoal, aqui é o professor Robson Lima e devido às medidas de contenção nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos da língua inglesa de maneira virtual. E hoje nós faremos uma revisão dos assuntos contidos nas páginas 6, 6 e 7 do nosso livro, ok? O assunto principal dessa lição se refere às festas tradicionais nacionais e internacionais. E nós temos aqui algumas imagens na página 6 que ilustram bem essas festas, ok? Bom, a primeira imagem nós temos aqui o carnaval, em inglês carnival. A segunda imagem nós temos o Day of Death, Dia dos Muertos, Dia de los Muertos. É uma festa que celebra os mortos, Dia dos Mortos. Terceira imagem nós temos o Chinese New Year, o Ano Novo Chinês. E temos aqui uma pergunta. Do you know these celebrations? Do you know these celebrations? Você conhece essas celebrações? Ou seja, a lição ela quer nos fazer refletir sobre as festas tradicionais, as datas comemorativas dos outros povos e também as que acontecem no nosso país. Por que elas existem? São apenas hábitos, são apenas movimentos culturais? O que elas são, o que elas representam para nós? Vamos então para a página 7. Na página 7 nós já temos um pequeno exercício envolvendo as imagens anteriores, ok? Nós temos a primeira questão, a seguinte pergunta: What celebrations are these? O que são estas celebrações? Write the name of each celebration below its corresponding image. Escreva o nome de cada celebração abaixo, correspondente à imagem. Nós temos a caixa de texto aqui com o nome de algumas das celebrações que nós vimos: Carnival, Chinese New Year, Day of Death, Dia de los Muertos, St. Patrick's Day. Questão número 2. Are any of these celebrations traditional in your country? São algumas dessas celebrações tradicionais em seu país? Aqui nós já temos a resposta feita. Quem não fez agora pode anotar ou criar a sua própria resposta. Você pode fazer no livro ou no seu caderno de inglês, ok? Então aqui uma provável resposta seria: In Brazil, Carnival is a traditional celebration. It is usually celebrated in February or March. A terceira questão é uma resposta pessoal e a quarta também. Vamos ver aqui, vamos ler e traduzir para vocês. What do you know about these celebrations? O que você sabe sobre essas celebrações? If you don't know anything, can you imagine what they are about? Se você não sabe nada, você pode imaginar sobre o que elas se referem, sobre o que elas são, sobre o que elas falam? Quarta questão. What do these pictures have in common? O que essas imagens, essas figuras têm em comum? Aí você olha as imagens, aqui a imagem do St. Patrick's Day está na página 7.
É só você olhar as imagens. Vamos voltar aqui à página 6 e ver o que elas têm em comum. E aí você responde, ok? Observando que você vai responder em inglês. Monte uma resposta em português e traduza para o inglês. É a melhor forma de você resolver essas duas questões aqui, as questões número 3 e 4, certo? Vamos ver então agora a parte gramatical disso aí. Nós queremos falar também sobre os dias da semana e os meses do ano, já que o assunto aqui na página 6 e 7 trata das datas comemorativas. Então, para falarmos de data, nós temos que saber em inglês como se diz os dias da semana e os meses do ano, certo? Acompanhem comigo agora a parte gramatical sobre os dias da semana. Algumas curiosidades que eu separei aqui para vocês sobre os dias da semana em inglês, ok? Leiam comigo. Os dias da semana em inglês são chamados weekdays. O final de semana é o weekend. E o dia útil é o business day. Dia de negócio na tradução literal. Seus nomes são escritos com letra maiúscula no início, ao contrário do que acontece em português, onde não há obrigatoriedade. Aqui nós temos uma ilustração com algumas setas, com os dias da semana. Vamos ler aqui, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ao se referir a um dia da semana, usamos a preposição on sem o de. Vamos ver como é que é isso. Nas frases I go to church on Sundays. Então a preposição on, ela está relacionada aos dias da semana. Eu não posso dizer I go to church in Sundays. O correto é I go to church on Sundays. Eu vou à igreja aos domingos. Traduzindo, ok? Próximo exemplo. I don't work on Saturdays. Eu não trabalho aos sábados. I have English classes on Monday. Eu tenho aulas de inglês na segunda-feira. Na maioria dos calendários dos Estados Unidos e Canadá, o domingo, Sunday, é o primeiro dia da sequência. Já no Reino Unido, Irlanda, Austrália, África do Sul e América do Sul, o primeiro dia da semana é a segunda-feira, Monday. Então, só aqui destacando, quando você for escrever os dias da semana em inglês, você deve utilizar a letra maiúscula. Não importa a posição em que o dia da semana esteja na frase, quer seja no começo, no meio ou no final, você sempre usará letra maiúscula para começar os nomes dos dias da semana, ok? Continuando aqui, na maioria dos calendários, isso aqui nós já lemos, os dias da semana, o primeiro dia da semana na maioria dos calendários é o Sunday, o domingo. E em outros países é a segunda-feira, como no caso do Brasil, que fica na América do Sul. Os nomes dos dias da semana surgiram a partir dos números, planetas, ou mesmo por influência política ou religiosa. Na língua inglesa, como na maioria das línguas germânicas, foi preservada as associações pagãs originais. Assim, os nomes estão ligados à antiga mitologia nórdica, anglo-saxônica e mesmo romana. Os termos em si são todos derivações do inglês arcaico, o chamado Old English, e a antiga forma de inglês falada entre os séculos 5 e 12. Assim temos domingo, Sunday. Qual a origem desse nome? Olha aqui a explicação. Evolução de Sundag, que significa dia do sol, Day of the Sun. Suna, sun, sol e dag, day, dia.
A expressão Day of the Sun originou-se do latim Dies Solis. Segunda-feira, Monday, vem de Monadike, que significa dia da lua. Day of the Moon, Mona, Moon, lua. Assim como em Sunday, Monday é uma tradução de uma expressão latina, no caso Dies Lunae. Terça-feira, Tuesday. O nome Tuesday vem de Tuesdag, que significa o dia do tio, Tuesday. Tio, também conhecido como Tel, Tar ou Taiwar, é o deus da guerra e da glória na mitologia norueguesa e no paganismo germânico. A ideia para o nome também vem da cultura romana, neste caso baseando-se no Dies Martis, no latim dia de Marte, Days of Mars, o deus da guerra romano. Ou seja, o nome dos dias da semana são homenagens aos deuses da cultura romana, da cultura germânica e assim sucessivamente. Quarta-feira, Wednesday. Wednesday vem de Woodensdag ou Woodensday, em inglês moderno, que significa o dia do deus germânico Woden, mais conhecido como Odin. Já ouviram falar do Odin, né? É o pai do Thor lá nos quadrinhos. O deus mais alto na hierarquia da mitologia norueguesa e um proeminente deus dos anglo-saxões e outros povos da Inglaterra. Wednesday é baseado no nome Dies Mercurium, do latim dia de Mercúrio. Quinta-feira, Thursday. O Thursday origina-se da Punisdag, que significa dia de Punor. Punor, ou Thor, é o deus dos trovões na mitologia norueguesa e no paganismo germânico. Thursday, é baseado no nome Dies Jovis, do latim dia de Júpiter. Sexta-feira, Friday. O nome Friday vem de Frigidae e significa dia de Frige, Freya's Day, em referência à deusa germânica da beleza. É uma adaptação do latim Dies Veneris, dia de Vênus. Frigg ou Frigg era a deusa nórdica do amor, correspondente a Vênus da mitologia romana. Sábado, Saturday. A versão anglo-saxônica original de Saturday era Saturnisdag, tradução literal do latim dia Dies Saturni, o dia de Saturno. Saturnisday, este é o único dia da semana em inglês cuja referência direta é um deus do panteão greco-romano, provavelmente porque os anglo-saxões não tinham nenhum deus norueguês que correspondesse ao deus da agricultura. Ok? Então tá aí a título de curiosidade para você saber a origem, a morfologia das palavras dos dias da semana, ou seja, de onde elas vieram, certo? Vamos ver agora os meses do ano. Assim como acontece com os dias da semana em inglês, os meses do ano em inglês são escritos com inicial maiúscula. Atenção com esse detalhe, não pode escrever com letra minúscula. Observe a lista abaixo e veja os meses do ano em inglês e português. Aqui, vamos ler juntos para fixar a pronúncia. January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May,
maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro, December, dezembro. As formas abreviadas dos meses. A forma abreviada dos meses em inglês é escrita com as 3 primeiras letras da respectiva palavra por extenso. Por exemplo, para janeiro nós vamos ter Jane, as 3 primeiras letras. Se você precisar abreviar em alguma ocasião, essa é a forma correta de abreviação. Aí você tem a lista aqui, é só lembrar que são sempre as 3 primeiras letras. E agora o detalhe aqui, como usar os meses em frases. Ao escrevermos frases onde conste um mês, devemos ter atenção para que a preposição correta seja utilizada. Frases com dia, mês e ano. Usar on. Quando referimos uma data do dia, mês e ano, devemos usar a preposição on. Exemplos: She was born on September. Ela nasceu no dia 7 de setembro de 2017. They arrived on December. Então percebam que tem sempre a preposição on antes do mês, quando eu vou colocar uma frase com a data, certo? Frases com, aqui outra situação, frase com dia e mês, usar on também. Exemplo: Her birthday is on February. The classes will begin on April. E assim sucessivamente, ok? Na próxima aula veremos exercícios com esse conteúdo também. E por enquanto é só. See you later. Até a próxima.